O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, as mulheres partiram depressa do sepulcro. Estavam com medo, mas correram com grande alegria para dar notícia aos discípulos. De repente, Jesus foi ao encontro delas e disse: Alegrai-vos. As mulheres aproximaram-se e prostraram-se diante de Jesus, abraçando seus pés. Então Jesus disse a elas: Não tenhais medo. Ide anunciar aos meus irmãos que se dirijam para a Galiléia. Lá eles me verão. Quando as mulheres partiram, alguns guardas do túmulo foram à cidade e comunicaram aos sumos sacerdotes tudo o que havia acontecido. Os sumos sacerdotes reuniram-se com os anciãos e deram uma grande soma de dinheiro aos soldados, dizendo-lhes: Dizei que os discípulos dele foram durante a noite e roubaram o corpo, enquanto vós dormíeis. Se o governador ficar sabendo disso, nós o convenceremos. Não vos preocupeis. Os soldados pegaram o dinheiro e agiram de acordo com as instruções recebidas. E assim o boato espalhou-se entre os judeus até o dia de hoje. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, queridos irmãs, queridos irmãos, nós estamos na oitava da Páscoa, celebrando a alegria do Senhor ressuscitado. Vocês, de vez em quando, dou algumas dicas de liturgia. Uma delas é, assim como na Quaresma, a gente escuta na primeira leitura os Atos, o Êxodo, os 40 anos no deserto. Durante a Páscoa, a gente escuta todo dia os Atos dos Apóstolos. Por que a igreja tem essa pedagogia de, na Páscoa, ler os Atos dos Apóstolos? Porque nos apóstolos do Senhor age Jesus ressuscitado. A maior prova de que Jesus está vivo não é o túmulo vazio, nem mesmo as aparições, mas é a mudança que ocorre no coração dos discípulos. Os discípulos antes medrosos, que fugiram, que negaram, agora testemunham com uma coragem impressionante. Essa transformação é a Páscoa que eles viveram, uma prova de que Jesus realmente está vivo. A maior prova de que Jesus está vivo é que ele está vivo nas pessoas. O Espírito de Jesus age nas pessoas. E até hoje esta é a maior prova de que Jesus está vivo. Ele está vivo naqueles que agem com o seu Espírito. Nesses dias nós vamos escutar bastante os discursos de Pedro. É o que se chama querigma. Querigma em grego significa anúncio. Em que consiste o anúncio feito por Pedro, por Paulo? Consiste numa coisa fundamentalmente. Jesus de Nazaré é o Cristo. Deus fez essa passagem, essa Páscoa. E aquele homem simples, pobre, humilde, mas ao mesmo tempo poderoso em obras e palavras. Aquele que vocês mataram, diz Pedro, Deus o ressuscitou. Esse é o grande anúncio primitivo. Que aquele Jesus de Nazaré que viveu na Galiléia, aquele mesmo, Deus o fez Cristo Senhor. E com propriedade nós o chamamos de Jesus Cristo. Jesus de Nazaré e o Cristo da fé, o Cristo glorioso. Depois de fazer esse anúncio, Pedro usa um testemunho. O testemunho que ele usa é Davi. Jesus, vocês o pregaram, mas a morte não o podia reter. Por que a morte não o podia reter? Porque desde o início, Davi rezava dizendo: Eu via sempre o Senhor diante de mim, pois ele está à minha direita para não vacilar. Pedro faz uma exegese do Antigo Testamento e diz, quando Davi dizia, o Senhor está comigo para eu não vacilar, ele estava falando do Senhor Jesus, do Kyrios, do Senhor vencedor da morte. Esse é
grande anúncio da primeira leitura. Jesus não foi abandonado na região dos mortos e sua carne não conheceu a corrupção. E disso nós somos testemunhas. A prova da ressurreição não é o sudário, não é o pano, e nem o lugar do túmulo vazio, é o testemunho. Nós acreditamos na fé daquelas pessoas, pela convicção com que eles falaram e pelas provas que Deus deu afiançando a ação deles. O Evangelho de hoje é uma continuação do de ontem, vocês se lembram. As mulheres vão ao túmulo, encontram o túmulo vazio e Jesus pede a elas que vão até os discípulos, anunciando-os que Jesus está vivo. Então o texto começa dizendo uma coisa interessante, diz o seguinte: elas estavam com medo, mas correram com grande alegria. Estranha a frase, né? Estavam com medo, mas correram com grande alegria. Aqui mostra que é possível esses dois sentimentos conviverem no coração de uma pessoa. Mesmo que uma pessoa esteja na fé mais profunda em Deus, e que tenha encontrado-se com Deus profundamente, e que acredita profundamente que o Senhor está vivo. Nas situações concretas, todo mundo experimenta um certo medo. É humano o medo. O mesmo Jesus atravessou o medo. E essas mulheres agora também atravessam o medo. Mas é um medo que vai junto com a confiança de que Ele está vivo, porque Ele apareceu para elas. Por isso, Jesus, de novo, vai ao encontro delas, diz o texto. De repente, Jesus vai ao encontro delas. Toda vez que a gente busca a Deus com todo o coração, Ele vai ao nosso encontro, Ele vem ao nosso encontro. A busca sempre é respondida por Deus com a resposta, o encontro. E qual é a resposta de Jesus? São duas palavras. Uma parece que é afiançando o que tem de positivo, alegrai-vos. E a outra como que corrigindo o medo. Diz, não tenhais medo. Não tenhais medo. Os relatos de aparição sempre vão mostrar Jesus reanimando, dando alma nova. Como é que Jesus dá alma nova aqui? Ele vem ao encontro do coração que o busca e de um coração bem real, um coração que tem medo e alegria ao mesmo tempo. E ele vem ao encontro desses dois sentimentos. Ao encontro do medo, ele diz, não tenhais medo. Ao encontro da alegria, ele diz, alegrai-vos e ide. Anunciai aos meus irmãos que eles se dirijam para a Galileia. Aqui tem um detalhe muito interessante. São Lucas não fala da Galileia, fala de Jerusalém. Jesus aparece ressuscitado em Jerusalém. Marcos e Mateus dizem que ele aparece ressuscitado na Galileia. Por que eles fazem isso de Jesus aparecer na Galileia? Para mostrar que sempre é necessário de novo voltar lá no início, lá onde ele começou a trabalhar. Para que todo mundo que um dia quisesse seguir Jesus, fosse de novo lá na Galileia e andasse com Jesus, rezasse com Jesus, caminhasse com Jesus. Esse é o caminho de aprender a ser cristão. O caminho de aprender a ser cristão não é o ler o catecismo da Igreja Católica. Não é decorar perguntas e respostas como na catequese antiga. O caminho de ser cristão é seguir Jesus lá na Galileia. Começar lá no início e aprender junto com Pedro, Tiago, João, andar como Jesus. Andar como Jesus, amar como Jesus, pegar o jeito de Jesus. Aqui está sendo dada uma chave para sempre como ser cristão. Ser cristão é sempre voltar na Galileia. É lá que Jesus vai aparecer ressuscitado. Pois o texto diz que as mulheres, quando viram Jesus, se prostram diante dele. E depois o texto tem um detalhe que com certeza quem escreveu para responder a o texto fala aqui de um boato, mas de fato logo após a morte de Jesus
Surgiu da parte das autoridades judaicas a afirmação de que o corpo de Jesus teria sido roubado. É uma forma de desautorizar o que os discípulos começaram a dizer, que Jesus estava ressuscitado, estava vivo. Para responder a esse fato histórico, os evangelistas contam esse fato, essa explicação de que as autoridades teriam pagado aos soldados para eles dizerem que, por uma razão, teriam dormido, sei lá o que, foram negligentes, e enquanto foram negligentes, o corpo de Jesus teria sido roubado. Explico isso só para a gente perceber aqui que é apenas uma explicação de um fato que realmente aconteceu. O uso dessa desculpa de que talvez o corpo de Jesus tivesse sido roubado. E essa é a explicação que teria sido dada através desses soldados que teriam sido pagos para dizerem que não viram, mas o corpo teria sido roubado. Em todo caso, na liturgia de hoje, o que é mais importante? Na minha opinião, o mais importante hoje está em que Jesus ressuscitado vem ao encontro do coração sempre. O coração que busca a Deus pode ter certeza que, como resposta, vai encontrar o Senhor que vem. E Ele vem ao encontro do que nós somos, bem realmente, medo e alegria. E o Senhor sempre vai ter uma palavra de coragem. Não tenhais medo. E uma palavra de alegria. Alegrai-vos. Ide. Tende coragem. O ide nosso hoje em dia é ficar em casa. Daqui a um tempo o nosso ide vai ser anunciar. Ou então anunciar por essas vias que nós estamos anunciando. Anunciar na família, anunciar para colegas, para amigos pela via da internet, anunciar alegria, anunciar esperança. Essas duas palavras nós devemos levar para todo mundo. Não tenhais medo. E a outra, alegrai-vos. Confiai no Senhor. Nós podemos transmitir essa alegria em todos os tempos, em todas as realidades, em todas as circunstâncias.